A pergunta é a seguinte: se pai fosse uma sigla, qual a palavra que você elegeria para a letra P, para a letra A e para a letra I? Pensa um pouquinho. Você já tem a sua resposta? Universo, o ritmo, a natureza. Mas antes eu quero te contar um pouco sobre esse canal, afinal de contas estamos aqui no nosso primeiro vídeo. Esse canal ele tem o intuito de dialogar, discutir, colocar algumas ideias, informações para pais, mães e afins sobre o ser e o estar na paternidade. A gente tem vários canais hoje que tratam desse assunto, afinal de contas a gente tem canais que falam de tudo hoje em dia, no YouTube, no Facebook, mas eu também resolvi dar a minha contribuição. Seja muito bem-vindo ao Paisando. Cleo, que isso? Apresento para vocês Cleuzinha. Dá tchau pra galera. Tchau. O que eu quero contar agora rapidinho, o que me motivou a fazer isso. Bom, quando eu tive o meu primeiro filho, Felipe, eu tive uma ideia de fazer disso um projeto de vida, né? E depois com o segundo filho, o Gabriel, essa ideia no ano seguinte, né? Essa ideia só Aumentou. Peraí, amor. Perdi o fio. E na verdade eu fui um dos pais que um dia acordaram e se viram com uma família montada, sem nenhum planejamento. Isso é uma responsa, né, uma seriedade. E eu resolvi fazer, ao invés de adaptar essa família, né, meus filhos, à minha vida, minha profissão, a vida que eu levava, eu pensei justamente o contrário, né? Como que eu ia fazer para que a minha vida, o meu futuro, né, a minha pessoa, como que eu ia me adequar a isso, né? Então coloquei em primeiro lugar essa questão, essa responsabilidade de ter filho, até porque assim, a gente teve 2 filhos em 2 anos, né? Então eles nasceram no mesmo mês, com diferença de 1 ano, e isso foi muito impactante. E realmente eu me vi nessa situação de pai, sem preparo. Quando a Cibele ficou grávida, eu decidi que pai ia ser quase que uma profissão mesmo, né? Uma coisa que eu ia me dedicar e tudo. E no ano seguinte ela ficou grávida de novo, né? 3 meses depois do Felipe ter nascido, ela ficou grávida, né? A gente, enfim. Amor, tá zoando comigo. Então eu decidi naquela época que eu ia ser tipo uma espécie de Piaget, assim. Eu ia estudar, que eu ia me empenhar, me dedicar. Só que eu não fiz nada disso, na verdade, né? Todo o conhecimento que eu tinha em educação infantil eu havia adquirido antes, enquanto professor, tudo. Mas até um tempo atrás, assim, sinceramente, a vida ela se transformou tanto, as responsabilidades, que todo aquele pai que eu idealizava que eu ia ser, né? Tava ali fazendo o básico, né? Pelo menos pra mim. Talvez quem olhasse de fora achasse que por eu trocar fralda, por eu brincar de vez em quando, por eu levar na escolinha, né, por eu conversar, por eu ler uma historinha, isso fazia de mim um super pai. Mas não era o que eu idealizava antes de ter filho e no início também, né? Então esse canal, esse diálogo, esses textos, esses vídeos, eles vêm mais como um compromisso comigo mesmo, né? Para que eu consiga refletir, me desenvolver mais enquanto pai e de repente, quem sabe, poder ajudar você também, que está aí do outro lado, né? Com esses questionamentos, querendo saber como que você faz para curtir, principalmente os primeiros anos, né? A primeira infância. É a coisa que a gente mais vê os pais depois se arrependerem, né? Terem que ter ido atrás de trabalhar e correr atrás das coisas, e os filhos cresceram e eles não viram aquilo. Então, eu hoje, né, tenho um filho de 3 anos, um filho de 4 anos, e sinceramente eu já sinto saudade dessa época que eu vivo hoje, porque eu sei que ela está passando muito rápido, porque ela vai acabar rápido. Daqui a pouco eles estão aí, né, maiores do que a gente, pedindo pra gente deixar eles uma quadra antes na escola, e depois já estão virando adultos, seguindo os próprios passos. E muito do que eles vão ser, muito do que eles vão construir, eu acredito que a gente vai conseguir fazer agora. Eu não estou dizendo de preferência, de gosto, mas sim de caráter, né, de felicidade, de estrutura, de uma base sólida.
Então, voltando lá naquela primeira questão sobre se pai fosse uma sigla, o que seria o significado, né, da letra P, da letra A e da letra I? Não sei se você já pensou nas suas respostas, eu já tenho as minhas e eu vou dividir elas agora com você. A letra P para mim, provavelmente vai bater um pouco aí com o que você pensou também. P para mim, se pai fosse uma sigla, P seria com certeza presença. E eu não digo só uma presença espiritual, uma presença emocional, uma presença até financeira também, mas eu digo mais uma presença física mesmo. Principalmente ali nos primeiros anos, nos primeiros momentos, até durante toda a vida, estar direto, dormir junto se você puder, né? Ter o contato de trocar, do banho. Muitas vezes, dependendo do contexto, a mãe acaba fazendo mais isso, né? Aquela coisa de bicho mesmo, de animal, sabe? De você estar junto. Esse vínculo da presença física, ele é fundamental. É uma linguagem, é a primeira linguagem, talvez, que a gente troca com os nossos filhos, né? O olhar, a proximidade, o tato, o carinho, a palavra. O ser humano nasce de uma forma tão fragilizada, né? Tão indefesa, por isso que a presença, ela se faz muito importante. Então, com certeza é P de presença. Dentre todas as presenças, a principal de todas, que é a presença física. O A, obviamente, né? A de amor, já diria aquela musiquinha e tal, mas assim, não tem como a gente escolher outra. Esse amor, muitas vezes, a gente escreve ele lá em letras garrafais e a gente coloca ele na parede. E no dia a dia, nos contatos, nas trocas, né? Nessa gramática que a gente vai criando com os nossos filhos, né? Emocional, muitas vezes ele é negligenciado, ele não é pensado. Então eu acho que esse amor, ele tem que ser um amor desperto. Parece que são coisas assim que a gente não precisa nem falar, mas não é o que a gente vê. Muitas vezes eu, enquanto educador, professor, né, via em várias classes sociais essa falta muitas vezes, né, a correria do dia a dia, ou até muitas vezes o pai e a mãe, eles não tiveram tanto isso dentro de casa, né, a questão do toque, do abraço, de falar eu te amo, e isso acaba ficando, passando, né, você vai, você dá comida, você dá banho, você leva para a escola, você dá uma bronca, você brinca ali um pouquinho, só que você esquece de exercitar mesmo, né? É importante a palavra, é importante o gesto, é importante o olhar, né? Então o amor, ele tem que se manifestar através desses meios, né? É na prática mesmo, ele não é um conceito, ele não é nem um sentimento, tá? Eu acho que o amor, ele é um verbo, né? É se praticando ele que a gente faz ele presente. Isso é muito importante, né? Não é só naquela foto ali no Instagram, no Facebook, é no dia a dia, para que a coisa fique mais solidificada, mais verdadeira e a gente consiga construir laços melhores, né, com os nossos filhos. Em terceiro lugar, eu acho que essa das três letras é a menos óbvia. Né, I poderia ser várias coisas ali, mas no meu entendimento eu vou eleger para a letra I a palavra inteligência. E quando eu digo inteligência, eu estou querendo dizer o desdobrar-se no conhecimento de ser pai. Né? A gente faz carteira de motorista, a gente faz curso para garçom, a gente, né, um médico, ele tem que se esforçar muito para conseguir se formar. Então todas as profissões, todas as relações, né? Você faz curso até para fazer primeira comunhão, para casar, só que você não faz nenhum curso para ter um filho. Então, se numa sociedade onde a gente tem filhos a esmo, a inteligência, ela entra para suprir essa lacuna, porque é muito difícil, tendo que se absorver tantos conhecimentos, correr atrás de dinheiro, de tudo, você parar um pouquinho para estudar um pouco, né? O que é um filho, qual que é a fase de desenvolvimento que o seu filho está, crescimento, relação pai-filho, como talvez você deve agir em determinadas situações. E a inteligência, ela vem para simbolizar isso, a busca pelo conhecimento de ser pai, como se isso fosse uma matéria mesmo, né? Como se isso fosse uma ciência. Por mais que seja uma coisa natural, como a gente vive numa sociedade que muitas vezes é caótica, a relação pai e filho, ela é fundamental para a gente conseguir construir relações humanas melhores. Então é importante que a gente estude um pouco, ou assistindo vídeos como esse, ou indo a palestras, ou até colocando essas duas outras questões ali, né, da presença, do contato e do amor na prática. A inteligência, ela vem, porque quando a gente tem amor, a gente tem curiosidade. Quando a gente tem curiosidade, a gente tem interesse. Quando a gente tem interesse, a gente tem inteligência. A gente se preocupa, a gente se compromete
com aquilo, né? Estudar aquilo como um assunto mesmo. Teu filho é a tua faculdade. É nele que você vai conseguir se desenvolver ainda mais. Na relação com o teu filho, você vai conseguir construir laços muito maiores. Aproveita isso, né? Aproveita isso como uma forma de se conhecer, de conhecer o outro e de se relacionar melhor com o mundo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você curtiu, compartilha, curte, comente, né? E vambora, né? Vamos lá abraçar e beijar as criancinhas que elas estão esperando. Valeu, galera! No final foi muito legal.